da alimentação saudável, hoje eu vou falar para vocês que farinha de feijão branco sim e o sal não. Com a grande prevalência da obesidade no mundo e com a restrição de alguns medicamentos utilizados na questão do emagrecimento, os fitoterápicos eles têm aumentado muito o seu consumo e a sua indicação. A farinha de feijão branco, ela tem sido muito pesquisada e uma das coisas interessantes na relação do emagrecimento é que ela ajuda a controlar a sensação do doce e também controla a glicemia. Então a pessoa que quer emagrecer e já você utilizando, por exemplo, essa farinha de feijão branco, e ela vai colaborar em que sentido? Ela vai ajudar com que você diminua essa sensação do consumo do doce, do carboidrato. Isso vai te ajudar também no processo de emagrecimento. E o sal, por que a gente diria que o sal não? Tanto adulto como crianças têm consumido muito o sódio, que é um dos componentes do sal. E muitas coisas e muitas consequências a nível de saúde têm acontecido. Por exemplo, o aumento da pressão arterial, que antes só adultos e idosos tinham a pressão alterada. Hoje nós já vemos muitos adolescentes com a pressão arterial alterada. Mas eu também gostaria de falar que o consumo em excesso de sal pode causar também um desequilíbrio, que a gente chama de retenção de líquido. Então muitas vezes, principalmente as mulheres que querem, desejam emagrecer, às vezes não veem o peso perdido na balança, porque também está ocorrendo uma retenção de líquido. Então à medida que você consegue ver aonde está o problema, e uma das causas é justamente o consumo de sódio em excesso, à medida que você retira esse sódio da sua alimentação, à medida que você coloca alguns alimentos para ajudar a diminuir a retenção de líquido, você vê essa diminuição na balança. Então eu gostaria de dizer que existem alguns alimentos, por exemplo, quando você coloca na sua dieta o abacaxi, por exemplo, você usa também, você pode usar o pepino, a rúcula, você pode colocar o melão, que é um pouco mais diurético, você pode colocar a banana, que ela é muito utilizada tanto em dietas fit como também na questão da retenção de líquido. Se você faz uma boa ingestão de água, então, e se você consegue diminuir esses alimentos que são ricos em sódio, presta mais atenção nos rótulos dos alimentos. Esses alimentos, por exemplo, alimentos enlatados, alimentos embutidos, salames, mortadelas, presuntos, alguns tipos de queijos, eles são mais ricos em sódio. Então, à medida que você reduz essa quantidade de sódio, você também vai ver esse inchaço, esse edema diminuir um pouco. Então, a dica de hoje é justamente isso: farinha de feijão branco sim e o sal não na alimentação saudável. Gostou do meu vídeo? Então vai lá, curte minha página no YouTube, curte também no Facebook. Toda semana aqui nós estaremos juntinhos, você curtindo minhas dicas de nutrição, alimentação saudável, nutrição esportiva. Conto com você.